Olá, turma. Vamos agora estudar algumas propriedades das potências. A primeira delas, multiplicação de potência de mesma base. Vamos a um exemplo aqui. 2 ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. Então, 2 ao cubo eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. E 2 na quinta potência eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 2 elevado à oitava potência. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base aqui é o 2, e somo os expoentes. Não preciso, lógico, fazer tudo isso aqui, né? Eu só somo. Então, fica 2 elevado a 8. Um outro exemplo poderia ser 10 ao quadrado vezes 10 elevado ao cubo. Então, aqui fica 10 elevado à quinta potência. E uma dica aqui para potências de base 10 é assim, ó, 10 elevado à quinta potência, eu coloco o número 1 e coloco o número de zeros, o número da potência, que no caso é o 5, coloco lá 1, 2, 3, 4, 5. Esse é 10 elevado à quinta potência. 10 ao quadrado é 100, porque daí fica assim, ó, 1 e 2 zeros. 10 ao cubo, 1 e 3 zeros. Tá? Essa é a dica para potências de base 10. Divisão de potências de mesma base, eu vou manter o expoente, por exemplo, aqui, ó, 5 elevado à sexta potência vezes, dividido, né, que é divisão, dividido por 5 elevado a 4. Mantém a base e subtrai os expoentes. Fica assim, ó. Vai ficar 5 ao quadrado. Isso vai nos ajudar muito, né? Conhecer essas propriedades nos ajuda muito. Imagine algo do tipo assim, ó, 7 elevado a 100, dividido por 7 elevado a 98. Já pensou ter que fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 100 vezes? Então fica mais fácil fazer da seguinte forma. 7 eu mantenho, já que é a mesma base. 100 menos 98. Então fica 7 ao quadrado, que dá 49. Tá certo? Uma outra propriedade aqui que vai nos levar à questão do elevado a zero, por exemplo. 3 elevado a zero, que é 1. Veja só como que ficaria aqui nas divisões. 3, digamos 3 ao cubo, dividido por 3 ao cubo. Se eu mantiver aqui, né, manter a base, que é 3, e subtrair os expoentes, dá quanto? 3 elevado a zero. Isso diz que é 1. Quanto é 3 ao cubo? Deixa eu apagar um pedacinho aqui só para a gente fazer. Pronto. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 9 vezes 3, que dá 27. Então seria 27 dividido por 27, que é 1. Está aqui, ó, que é 1. Isto é, os números elevados a zero, com exceção do zero, a resposta é 1. Nós vamos ver mais na frente, mas já vou explicar aqui. Ó. Por exemplo, 5 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1, 2 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1. Claro que não existe o zero elevado a zero, isso aqui não existe. Vamos lá para as próximas. Vamos ao exemplo de potência da potência. Vamos aqui fazer 3 ao cubo elevado ao quadrado. Assim. Como que eu resolvo isso? 3 ao cubo seria 3 vezes 3 vezes 3. Como é ao quadrado, é vezes ele de novo. 3 vezes 3 vezes 3. Quantos 3 eu tenho aqui? 6, então é 3 elevado a 6. Quando eu tenho potência da potência, basta multiplicar os expoentes. Então é 3 vezes o 2, isso dá 3 elevado a 6. Temos a potência de um produto também. O que é o produto? Multiplicação de dois fatores. Então aqui, por exemplo, eu vou multiplicar 5 vezes 3, e isto tudo ao cubo. Eu posso resolver o parênteses aqui primeiro, e eu terei 15 ao cubo, que é o mesmo que 15 vezes 15 vezes 15, que dá 3.375.
Qual outra forma que eu poderia fazer isso? 5 ao cubo vezes 3 ao cubo. Quanto é 5 ao cubo? 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. E 3 ao cubo? 27, que é 3 vezes 3 vezes 3. 125 vezes 27 dá 3.375. Perceba então que quando eu tenho bases diferentes, porém com expoente semelhante, eu posso multiplicar as bases e manter o expoente. Vamos fazer um outro teste aqui. Por exemplo, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Números bem fáceis de resolver. Veja, o 2 e o 3 diferentes, porém os expoentes semelhantes. Eu posso fazer então 2 vezes 3 ao quadrado. Isto é, multiplico 2 pelo 3, então fica 6 ao quadrado. E 6 vezes 6, que é 36. Vamos ver se dá certo. Como seria 2 ao quadrado? 4. E 3 ao quadrado? 9. Então, 4 vezes 9, 36. Eu multiplico as bases e mantenho o expoente. Então, vamos ao exemplo de potência de um quociente. O que é um quociente? É o resultado de uma divisão. Vamos colocar aqui uma divisão. Por exemplo, 6/2. Tudo isso elevado à quarta potência. Como que eu resolvo isso aqui? Bom, tem algumas formas. Uma delas é dividir o que está no parênteses. 6 por 2 que dá 3. E elevar isso à quarta potência. Aí tu vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. E 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então aqui fica fácil. Uma forma. Mas, por exemplo, se não der para dividir, não der uma divisão exata, né, deu alguma dificuldade, também pode ser feito da seguinte forma. 6 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Tá? Como é o parênteses todo que está elevado, eu vou elevar os dois números, tanto o numerador quanto o denominador. 6 elevado a 4 é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que dá 1.296. Aqui dá 1.296. Dividido por 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Vamos lá. Efetua a divisão, vai dar 81. Claro que essa divisão aqui é um pouquinho mais difícil, porém bem fácil de ser resolvido. Em termos algébricos, por exemplo, se eu dividir A por B, e isso está ao cubo, então eu tenho que A está ao cubo dividido por B ao cubo. Esse aqui é a questão aqui para a potência de um quociente, potência de uma divisão. E já para potências com expoentes menores que 1, se tratando de números inteiros, eu tenho elevado a zero, por exemplo, 2 elevado a zero, que é 1, 3 elevado a zero, que é 1, 1000 elevado a zero, que é 1. Então, números elevados a zero, com exceção do zero, que não existe, vai dar a resposta 1. Mas, como estamos falando de números inteiros, eu tenho elevado a números negativos, que é o que a gente está estudando. O que eu vou fazer aqui? Vou transformar isso aqui em meio. É como se tivesse o 1 aqui, e eu vou inverter essa fração, e o expoente aqui, 2 elevado a 1, fica o 2 mesmo. Por exemplo, aqui seria 2 elevado a 1, mas fica desse jeito. Por exemplo, 3 elevado a menos 1 ficaria 1/3. 100 elevado a menos 1 ficaria 1/100. Assim. E se for 2 elevado a menos 2, ficará 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. Se for 3 elevado a menos 3, ficará 1 sobre 3 ao cubo, que é 1/27. Então, inverte aqui e troca o sinal do expoente no denominador da fração. 4 elevado a menos 2 fica 1 sobre 4, e o menos 2 passa a ficar positivo aqui. Vai ficar 1/16. Ok?
Então a última propriedade que a gente vai comentar sobre potências com base negativa. Já vimos em outro vídeo, já expliquei um pouco sobre isso, mas eu vou retomar agora. Vamos usar um exemplo assim, menos 7 ao quadrado. O que eu tenho que observar? Bom, primeiro, a base é negativa, a base aqui é menos 7. É isso que me interessa. Quando a base é negativa, quando a base for positiva, não muda nada. Agora, quando a base é negativa e o expoente é par, igual está aqui, ó, 2, a resposta sempre será positiva. Então eu tenho 7 ao quadrado, que é 49. Se eu tiver, por exemplo, menos 2 ao cubo, então eu tenho base negativa, menos 2, e o expoente ímpar. Isso quer dizer que a resposta será negativa. Então é 2 ao cubo, que é 8. Sempre então que eu tiver uma base negativa, estou falando de base negativa, quando o expoente for par, a resposta será positiva. Quando o expoente for ímpar, resposta negativa. Eu dei um exemplo no outro vídeo que era assim, ó, menos 1 elevado a 100. Certo? Seria como fazer assim, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 100 vezes. E aí eu faria assim, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Só que eu não preciso. Eu sei que expoente par vai gerar resposta positiva. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes, vai dar 1. Dei outro exemplo que era assim, menos 1 elevado a 99. Também eu não precisaria fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Eu sei que 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E como aqui o expoente é ímpar, a resposta será negativa. Tá? Então, essa é a dica para potências com base negativa. Se a base é negativa, essa é a questão, tem que olhar o expoente. Então, expoente ímpar, resposta negativa. Expoente par, resposta positiva. Tá ok? Espero ter ajudado. Até a próxima.